Olá, pessoal, a paz do Senhor para todos. Mais uma vez irei corrigir, corrigir não, como é que se fala? Irei reagir a algumas falas sobre o pastorado feminino. Eu percebi que as pessoas creem muito em quem se diz pastor ou em quem é famosinho na internet, e isso é um perigo. A pessoa faz interpretação errada e ninguém percebe. Parece que as pessoas só concordam, não lê Bíblia, não compreende o que está dizendo no versículo, né? Vamos para o vídeo, né? Como eu disse, mais uma vez sobre o pastorado feminino na igreja. A paz do Senhor para todos. Bora lá. O uso das palavras no Novo Testamento. Vejam 2,15. Eu vou começar com o versículo 12, para que os irmãos entendam o pensamento completo. Vejam aí 1 Timóteo 2,12. Fala assim: não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Aqui sobre o trabalho das mulheres na igreja. A mulher não pode ser pastora, não adianta, pode espernear, gritar, berrar, não tem jeito. Esse texto não tem como ele sair daqui. Ele está aqui e vai continuar. Então, o texto está aí e está bem claro, né? Que em nenhum momento Paulo faz citação ao pastorado ou à liderança na igreja. Em nenhum momento Paulo fala para a mulher não exercer autoridade na igreja ou sobre os homens. Note que está no singular o nome homem. E mesmo que eles têm o costume de pegar a mesma versão tendenciosa, dando a entender algo que Paulo não está dizendo, que é autoridade de homem. Na verdade, é autoridade sobre o homem. Quem é esse homem aí? O marido dela. E por que, Elisângela, você está dizendo que é o marido dela? Em primeiro lugar, que há versões que diz marido, mas se não estiver escrito marido, por que eu sei que isso daí é para apenas a mulher em relação ao marido dela? Porque ela é uma mulher submissa. E só as mulheres casadas eram submissas. Só as mulheres casadas. E logo abaixo, no versículo 13, vai falar sobre o princípio da criação, de que por que foi formado Adão e depois foi formado Eva. Isso Paulo está explicando em relação à mulher ensinar o marido e exercer autoridade sobre o marido, porque ela é submissa ao marido. Paulo não está dizendo que ela não pode ensinar ou exercer autoridade na igreja. Não. Ele pode espernear, tentar procurar versículo para se encaixar, mas Paulo é bem claro em dizer que a mulher não pode ensinar nem exercer autoridade sobre o marido. E deixa ele falar um pouco. Não adianta. Agora vejam a sequência, não é disso que eu quero falar agora. Por que a mulher deve permanecer em silêncio e deve estar, não pode exercer autoridade de homem? Por quê? Então, ele faz questão de falar autoridade de homem. Na verdade, autoridade sobre o marido dela, né? Por quê? Ele vai explicar por que ela não pode ter autoridade sobre o marido dela. Não porque ela não pode ter autoridade sobre a igreja, porque Paulo não falou sobre a igreja e nem autoridade sobre os homens, nem ensinar os homens. Fala, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Ele explica que a razão disso é uma razão doutrinária e não cultural. Então, Paulo está falando isso daí em relação à submissão da mulher, né, quanto ao marido. Não tem nada a ver, né? Paulo não está falando isso por causa do ensino à igreja ou a autoridade sobre os homens da igreja. Não. Houve uma ordem na criação. Então, por causa disso, a mulher não pode exercer autoridade. E também por causa disso, a mulher não pode exercer autoridade sobre o marido. Afinal de contas, Eva
né, enganou foi o marido. Eva não enganou os homens. Não, Eva enganou, não. Eva induziu foi o marido ao erro, né? Foi o marido, não a igreja. A igreja não é o marido dessa mulher submissa aí para que ela não possa exercer autoridade sobre a igreja, né? Os homens não são o cabeça dela, os homens da igreja não são o cabeça dela para que ela não exerça autoridade sobre esses homens, né? Ele está fazendo confusão, né, na sua explicação. Ele teve um entendimento e quer passar esse entendimento, mas não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo ali é em relação ao casal, não em relação a mulher ensinar o marido ou ter autoridade sobre o marido, não a mulher ensinar a igreja ou ter autoridade sobre a igreja, até porque Débora era uma mulher casada e Débora era uma líder. Débora era uma líder espiritual, porque ela era uma profetisa e falava em nome de Deus, como ela falou com Baraque, né? Ela deu ordens a Baraque, né? Ela mandou chamar e ela falou, vai. E Baraque reconheceu a autoridade dela como líder daquele povo, embora ele era, né, a patente dele como como líder do exército, né, como um general do exército, ele ainda assim reconhece a autoridade dela sobre aquele povo, a autoridade espiritual dela. Ou seja, a mulher ela tem sim autoridade, ela pode usar de autoridade para com outros, só não pode usar de autoridade para com o marido, né? Exercer autoridade sobre o marido. Olha a autoridade que Débora teve de mandar chamar Baraque e ainda falar em nome de Deus que ele vá, que Deus manda você ir, vá. Então, Débora está ali ensinando o que ele deve fazer, Débora está ali orientando ele. Débora era uma líder daquele povo. E houve paz por todo aquele tempo quando Débora liderou. E em nenhum momento isso faz de Débora uma mulher insubmissa ao marido. Porque o governo que uma mulher exerce, seja espiritual ou seja qualquer outro governo, sobre um povo, né, no caso da mulher sobre a igreja, não faz, né, do marido dela não faz dela ser insubmissa ao marido, porque o que ela vai estar passando para a igreja, né, ela não vai estar corrigindo, ela não vai estar exortando o marido, ela vai estar corrigindo, exortando a igreja. Por quê? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo... 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 16 e 17... né? Capítulo 3, versículo 16 e 17, a Bíblia vai dizer, né, que a Escritura é divinamente inspirada por Deus. É a Escritura que vai corrigir os erros, que vai redarguir, que vai conduzir ao caminho da retidão. Então, no versículo 17 vai dizer que todo servo deve estar preparado para toda boa obra, né? Ou todo homem, não no sentido literal de masculino, né? Então, quando uma mulher exerce autoridade espiritual na igreja, o seu marido, ele é apenas um membro. O cabeça da igreja é Cristo. A mulher não vai ser o cabeça de nenhum membro da igreja, de ninguém ali. Ela só vai estar pastorando. E o que é pastorear? Você vai dizer, não existe pastora mulher. Existe literalmente pastora mulher e literalmente existe pastor homem. O que a Bíblia não especifica o nome de uma, vamos dizer assim, quando Deus diz em 1 Crônicas 17:6 e em 2 Samuel 7:7 que ele levantou juízes, líderes como pastores, Débora está encaixada ali. Embora não haja a palavra escrita pastora, mas Débora está inclusa entre os pastores. Por quê? Porque Débora foi uma juíza, foi uma líder. E Débora foi colocada por Deus ali para liderar sobre aquele povo. E o que é liderar? É pastorear, arrebanhar. E por que Deus chama o homem de pastor, embora ele não é um pastor? Porque não é literal, gente. Por isso existe também mulher pastora, porque não é literal.
Literalmente, um pastor é aquele que cuida de ovelhas, que arrebanha, que apacenta. E por que então essa palavra é dada a um líder espiritual, seja ele homem ou mulher? Porque essa palavra houve uma extensão onde Deus, o próprio Deus é quem compara o homem a um pastor. Por que Deus compara o homem a um pastor? Porque Deus também compara o seu povo a ovelhas. E o povo também não é ovelha. Se você disser que não existe pastora, você vai dizer então que não existe ovelhas. Porque Deus chama o povo de ovelhas. Por isso, um líder espiritual ou um líder levantado por Deus para liderar o povo é chamado de pastor. Porque ele conduz com a palavra, com a direção de Deus, como foi o caso de Débora, uma mulher, ela conduziu aquele povo com a autoridade de Deus. Ela falou com Baraque, com a autoridade de Deus. Ela julgava a causa daquele povo, mesmo sendo as causas jurídicas e cotidianas, com a autoridade de Deus. Porque se Débora não estivesse debaixo da autoridade de Deus, não havia paz durante o tempo de governança de Débora. E era Deus quem levantava os juízes, e Deus era com esses juízes. Juízes 2, 16 e 18 vai dizer isso. Então, embora ele não compreenda, tenta fazer um balaio de gato para poder encaixar o não pastorado feminino na mente de vocês, não é isso que a Bíblia diz. E aí ele pode dizer, eu não sei se ele vai dizer mais para frente, como o pastor Paulo Júnior diz em um de seus vídeos, e outro, né, o pastor Rodrigo Mussolini, a missionária Benigno, né, esqueci o nome dela, vai dizer que em 1 Timóteo, capítulo 4, capítulo 3, versículo 4, a ordenação ali é para homens. Sim, a ordenação ali é para homens. No capítulo 3, no capítulo 2, no capítulo 4, em diante, até chegar ao 11. Mas o versículo 5, Paulo vai fazer ali uma observação, se é assim que se diz, e vai dizer, quando Paulo manda o homem cuidar da família, né, ou deve cuidar bem da família, ele faz uma aspa ali no versículo 5 e diz assim, pois se alguém não sabe cuidar da sua família. Paulo ali não está apenas direcionando ao homem, mas ele deixa vago. Ele não define gênero, porque a palavra alguém não tem definição de gênero, está vago. É como se Paulo fizesse uma correção, tanto o homem quanto a mulher, todos. Então, a mulher ela não é proibida de pastorear, de liderar. No capítulo 3 de 1 Timóteo, vai falar sobre a liderança ali, sobre o bispado e o diaconado, sobre aquele que deseja, né, aquele que deseja a liderança. E o versículo de número 1, Paulo vai dizer, se alguém deseja liderança, deseja uma nobre tarefa. Então, alguém é um pronome definido. Paulo não está definindo ali. Se os homens... E mesmo se tiver escrito homem, na verdade, né? Se tiver escrito homem, está adulterada. Mas se tiver escrito homem, não é literal. Então, você vai dizer, mas tem coisa ali que não é para a mulher, só para o homem. Quando Paulo fala... no versículo 2, que o homem deve ser esposo de uma só mulher, tá vendo? É só para o homem, só o homem deve ser líder. Claro que vai haver recomendações diferentes, porque são sexos diferentes. Por exemplo, a mulher não tinha 2 maridos, a mulher não se casava mais de uma vez enquanto o marido dela vivesse, e isso a Bíblia é bem clara em dizer. Há vários versículos dizendo que a mulher, né, só poderá casar se ela for viúva, e se ela fizer isso, né, com ele ainda vivo, ela estará cometendo adultério. Então, morrendo o marido, ela está livre dessa lei do casamento. Para casar, contando que seja em Cristo.
Então, quando as recomendações ali é masculina, o homem não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, não deve fazer aquilo. A observação no versículo 5, para quem cuida da família, observe. Paulo vai fazer ali uma observação, ó, pois se alguém não cuida bem da família, como pode cuidar da igreja de Deus? Aí você vai dizer, mas olha, quem cuida da família é o homem. O homem, no versículo 4, está dizendo que deve cuidar da família, mas não é só o homem que cuida da família. Aquela recomendação ali no versículo 4 é para o homem, mas a observação que Paulo faz do versículo 5, Paulo deixa em aberto. Se alguém não sabe cuidar da sua casa, como pode cuidar da igreja de Deus? Então, a mulher de Provérbios 31, deixa eu ver se está aqui, a mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher que cuida bem do seu lar. Ela é uma mulher que cuida bem da sua casa. Deixa eu ver a mulher de Provérbios 31 aqui. Se ela está aqui. Não sei, acho que não está. Calma aí, né? Deixa eu mostrar sobre a mulher de Provérbios 31. Oh, Jesus, cadê essa mulher? Eu acho que eu perdi, calma aí. Deixa eu achar aqui. Tá aqui. A mulher de Provérbios 31. Olha aqui o que vai dizer. Provérbios 31. Você viu tudo que aquela mulher faz numa casa? Tudo que aquela mulher faz durante o dia? Aí quando chega no final, né? Que tá Provérbios 31, todos sabem que vai falar. A mãe do rei Lemuel tá descrevendo, se eu não me engano, uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, né? E ela vai dizer, cuida bem, essa mulher sábia, virtuosa, cuida bem do governo da sua casa, do andamento da sua casa. Ou, dependendo da versão, olha pelo governo da sua casa, ou administra bem a sua casa, dependendo da sua versão. Então, o fato da mulher ser, né, submissa ao marido, não significa que ela será submissa à igreja, que ela deve ser submissa à igreja se ela desejar liderança. Aí você vai dizer, mas as recomendações é só para homens, não está dizendo que a mulher, né, tem o direito. Vou dizer para você, quando chega no versículo 11, vai dizer assim, da mesma forma as mulheres. Cadê? Versículo 11, olha aqui, do mesmo modo quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Mas fiéis em tudo o quê? Que Paulo não deu recomendação nenhuma para a mulher. Fiéis em tudo que foi dito para o homem. Então, do mesmo modo, significa que é em relação como é que é? Significa que é em relação ao que foi dito para o homem. As recomendações ao direito do homem exercer liderança. Então, do mesmo modo quanto a mulheres, é necessário que elas sejam, né? Isso aqui é a recomendação para a mulher. Então, do mesmo modo é para as mulheres, se elas desejarem o episcopado. Porque no versículo 1 deixa em aberto. Não define gênero, a palavra alguém é indefinida, gênero é um pronome indefinido. Olha a outra versão aqui, As mulheres devem igualmente ser dignas, né? Ser dignas, né? Devem ser igualmente dignas. Dignas de quê? Dignas de como é que é? Desejar ser líder, desejar o episcopado. Mas não está dizendo as recomendações para a mulher? Olha aí, Não caluniadoras, mas sóbrias e fiéis, confiáveis em tudo. Pronto. As recomendações para os homens, a mulher também deve ser fiéis em tudo. Elas também são dignas. Então, pare de pegar 1 Timóteo, capítulo 3, né? Pare de pegar 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, para dizer que a mulher não tem autoridade de homem, que não é autoridade de homem. Essa versão sua, que vocês sempre pegam a mesma versão tendenciosa, porque na Bíblia, na Bíblia não, nos aplicativos que estão surgindo, tem mais de 1000 Bíblias tendenciosas, versões tendenciosas, que não são mais aquelas versões
antigas, né, tradicionais, não sei como se chama, não, são versões para o gosto de cada cliente, o gosto do LGBT, o gosto das feministas, para o gosto de quem não aceita o pastorado feminino. Então há gosto para tudo, mas a palavra de Deus original não é isso que está dizendo, porque note que o versículo anterior vai falar sobre sujeição e o versículo posterior a esse daí, que agora não está dando para ver, né? É o versículo 13, vai falar sobre de quem nasceu primeiro, sobre Eva, sobre Adão. Então, isso daí é apenas, né, essa observação de Paulo, né, essa recomendação de Paulo é apenas a mulher em relação ao marido dela, porque está falando de uma mulher sujeita, e todas as mulheres sujeitas, né, elas são as mulheres casadas. Ah, mas como que a mulher vai ensinar o marido se ela não pode? Como que a mulher vai advertir o marido se ela não pode? Se ela não pode ter autoridade sobre ele? Ela tem autoridade sobre a igreja, e o marido é a igreja. E ela não vai ser o cabeça do marido quando ele estiver na igreja, porque o cabeça da igreja é Cristo. Mas ela vai ter autoridade espiritual para passar a palavra para a igreja. E é a palavra quem trabalha no homem. Ah, mas o que Paulo está dizendo sobre a mulher? Como que ela vai admoestar o marido? Não, ela não pode admoestar o marido. É isso que Paulo está dizendo. Olha o que Paulo vai dizer aqui, ó, esqueci o versículo, está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo... Acabou. Está em 1 Pedro, capítulo 3, né? Versículo... Deixa eu ver aqui. 1 Pedro, capítulo 3, deixa eu pegar na Bíblia, que é bem melhor. Olha o que Paulo vai estar dizendo aqui, ó. 1 Pedro... Eita, Jesus, que é isso? Cadê a Bíblia? Não tem Bíblia aberta aqui. Eu teria que abrir uma Bíblia aqui, ó. Vamos ver se é essa. Vamos ver aqui no livro de 1 Pedro, olha lá, aqui é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Vamos lá ver o que Pedro está dizendo, ó. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita aos seus maridos. Ó, as mulheres que são sujeitas ou submissas são casadas. Só elas devem ser... tem cabeça, porque a solteira não tem cabeça, as viúvas não têm cabeça, elas não são sujeitas nem submissas a homem nenhum, né? Para que também, né, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Ou seja, vai precisar ela de mostrar ele diretamente? Não. Ele será ganho sem palavra pelo porte da mulher, pelo comportamento da mulher. Então, eu vou deixar ele falar mais um pouco e talvez eu reaja mais ou já feche por aqui, porque já deu, né? Só lembrando que acho que eu já falei sobre isso, né? Sobre a mulher, ela não é o cabeça da igreja quando ela exerce liderança, não, quando ela exerce o pastorado, né? A doutrina da queda. Mas Cristo é o cabeça. Versículo 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, o apóstolo Paulo, ele embasa a proibição da mulher exercer autoridade na igreja. Então, Paulo não está proibindo, é ele que está dizendo. Só que ninguém questiona, e ninguém lê, e ninguém compreende. Pega mastigado o que ele está dando e come. Então, você tem que tomar cuidado com o que você ouve. Você tem que tomar cuidado com quem você crê, né? Você deve crer apenas em Cristo e examinar as Escrituras. Porque se você não examinar as Escrituras, por isso muitos estão caindo. Por isso muitos estão perecendo por falta de conhecimento, né? Porque ouve da boca de outro e aceita. E não é assim. Não é porque ele é pastor conhecido de uma igreja grande ou deixa de ser, não interessa. A palavra de Deus, ela é poderosa. Satanás tentou enganar o Senhor com a palavra, né? Dizendo, está escrito isso, né? E o Senhor disse, também está escrito isso, né? Ou seja, ele queria dar um sentido à palavra para influenciar Jesus a fazer, né, aquilo que, segundo o Satanás, estava escrito na palavra. Só que Jesus estava alicerçado com a palavra. Então, você tem que estar alicerçado na palavra antes de dizer amém para tudo que ouve.
né? Ele embasa essa proibição sobre duas doutrinas, são dois pilares. O primeiro pilar, a ordem da criação. Primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então, Paulo não proíbe a mulher de ser pastora. Paulo proíbe a mulher de exercer autoridade sobre o homem. Aí Paulo apela para o que ele está dizendo. Esse é o primeiro pilar sobre o qual ele constrói essa proibição da mulher não exercer autoridade na igreja. E ele repete isso várias vezes e isso fica como um martelo na cabeça de vocês, e vocês acabam crendo que sim, o que ele está dizendo é verdade, porque ele conta toda uma história, sendo que tudo isso que ele vai dizer é em relação à mulher, porque ela é submissa, porque as mulheres solteiras não têm a quem elas serem submissas. Então uma mulher solteira pode ser pastora, porque ela não tem cabeça, né? Ela não tem o cabeça. Ela pode ser pastora, é isso que vocês querem dizer? Ou vocês acham que o homem tem o poder do pastorado porque ele é homem? Porque Paulo não disse isso. Não é porque a mulher caiu e ele é homem que ele tem o poder de exercer. Como se ele tivesse o poder de exercer autoridade de homem na igreja. Ele não tem autoridade de homem na igreja. Ele tem a autoridade da palavra. A palavra é que tem poder. A autoridade de homem de nada vale, porque é a autoridade de Cristo. Não se esqueça que a igreja ela tem dona, ela tem uma esposa, ela tem um noivo que ela está esperando, o qual esse pastor, o pastor está conduzindo. Então ela tem um noivo, ela tem um cabeça, o homem não é o cabeça dela. E nem a mulher se exercer liderança na igreja, ela será o cabeça, ela só será a condutora. Um pastor, uma pastora, uma líder espiritual conduz. E como é que ela conduz? Porque ela tem o poder? Não. Ela conduz através da palavra. É a palavra que conduz. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. É a palavra que exorta, é a palavra que redargue, é a palavra que instrui, é a palavra que conduz o homem, é a palavra. Então, seja mulher ou seja homem, se falar qualquer heresia, qualquer coisa de si mesmo, qualquer vento de doutrina, eles não vão conduzir ao caminho da salvação, não. Vão conduzir essas ovelhas ao caminho da perdição. Por quê? Porque essas pessoas não estarão sendo convencidas pela palavra, mas pela falsa palavra, pela falsa doutrina. Então, elas serão conduzidas à perdição. Entenda que a autoridade espiritual em uma igreja não tem nada a ver com a autoridade no matrimônio. Nada a ver. Autoridade do homem sobre a mulher. Nada a ver. É uma comparação assim, é como se você dissesse que o homem ele é poderoso por ser homem, independente dele ser casado ou não, né? Porque o versículo que ele leu, que eu li, né, 1 Timóteo 2,12, é uma mulher submissa, uma mulher casada e um homem casado. Então, quando ele fala que o poder está no homem, ele está dizendo que o homem é poderoso. E que se não for o homem, as coisas não acontecem. As almas, né, estão perdidas. E eles culpam os pecados que estão acontecendo dentro da igreja, o fato das mulheres serem pastoras. Porque eles também culpam a mulher ter exercido cargo de liderança na igreja, eles também culpam o feminismo, querendo forçar as pessoas a acreditarem que as mulheres de fato não podem ser líderes, não podem ser pastoras. Então eles arrumam lá um balaio de gato, né, para dizer que o igualitarismo. As mulheres não são iguais aos homens, não. Inclusive, há recomendações diferentes. Porque os homens, em algumas coisas, de fato, são diferentes. Mas, quanto ao servir, né, não muda. O segundo pilar, a doutrina da queda. Adão não foi enganado, mas Eva foi enganada e caiu em transgressão. Então, por causa desses dois pilares, a ordem da criação e a doutrina da queda, a mulher não pode exercer autoridade sobre a igreja. Não, por causa desses pilares, a mulher não pode exercer autoridade sobre o marido. É sobre o marido.
Então não é por razões culturais, como dizem por aí, mas por razões doutrinárias, e esses são os dois pilares doutrinários sobre os quais a proibição é construída. Agora vejam a sequência, o verbo salvar. Todavia... Então, a proibição é construída em relação a quê? Em relação à mulher ter autoridade sobre o marido dela, sobre o homem. O homem ali é marido. Não é essa proibição em relação a ela pastorear. Em nenhum momento Paulo vai citar, em nenhum momento, quando Paulo faz essas recomendações, né? Em nenhum momento Paulo vai dizer que é em relação à autoridade na igreja ou autoridade sobre a igreja ou sobre os homens da igreja. Não, é em relação ao marido. Então ali Paulo está resolvendo um problema, né, de autoridade entre o casal, não de autoridade espiritual na igreja. Não, maneira nenhuma. Será salva através de sua missão de mãe. Algumas traduções abrandaram um pouquinho o verbo e colocaram, todavia, será preservada. Não? Deve ter outras traduções aí. Mas, na verdade, o verbo aqui é salvar. Todavia, a mulher será salva através da sua missão de mãe. Então, temos mais um problema aqui agora. Se salvação é só ir para o céu, quem vai para o céu entre as mulheres? A solteira não vai, né? Só as que têm filhos. Mulher que não tem filho, não vai para o céu. Amém? Fala amém. Ana, então, não ia pro céu, então. Se ela... Ana, não. Como é que é o nome? A mulher aquela lá que ficou implorando o filho lá, que eu esqueci o nome, e Deus deu um filho, então ela não ia pro céu. Né? Então, quem mais Meu Deus, que absurdo é esse, Senhor? Então, se a mulher tiver o ventre que não dá filhos, né? Como existem muitas mulheres que não dão filho, elas não serão salvas. Então, essa condição é para as solteiras também, porque ela não tem filho, e você não especificou aí, né, que é uma mulher casada, só especificou a mulher, tirando o direito total da mulher de exercer liderança, sendo que Paulo trata de, né, tá bom. Para você ver o que acontece. O que vocês acham dessa soteriologia? A mulher que não tem filhos não vai para o céu. Isabela, tenha filhos logo. As moças que estão aqui solteiras se casem logo e tenham filhos. As moças casadas, que ainda não têm filhos, se apressem, você não sabe o que pode acontecer amanhã. Você tem que ter filhos para ir para o céu. E agora? E pior, o texto prossegue mostrando que não basta ter filhos. Veja, todavia será... Ao ter filhos ali, como é tratamento entre marido e mulher, e a mulher não pode ensinar o marido, o que salva ela ali é ela que vai educar os filhos. É a mulher que prepara o filho. Embora a Bíblia diz para ambos, né, vossos pais, né, disciplinai os vossos filhos. Então, essa mulher, ela vai preparar homens. É ela quem prepara homens, né? A criação é educado pela mulher, né? Então, o ensino que essa mulher não pode dar ao marido, né? Ela pode dar aos filhos. Ela pode aconselhar os filhos, como fez a mãe do rei Lemuel. Então, ali é algo totalmente diferente do que ele está falando. Assim, ele fez uma mistura, assim, uma sopa e jogou tudo dentro, né? Vamos lá. Salva através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Não é só ter filho, não. Não é só isso, não. Tem que ter filhos e tem que permanecer em fé, amor e santificação. Bem, ele está explicando uma coisa ali, oh, meu Deus do céu, que não tem nada a ver, inclusive, olha... quando as pessoas, ao invés de falar do pastorado feminino, não, eles vão para um meio que não tem nada a ver e ainda continua lá, ó. São com bom senso. Aí você, mulher, será salva. Então, tem um jeito dos homens serem salvos
E tem o jeito das mulheres serem salvas. As mulheres só serão salvas se tiverem filhos. E se tiverem esse perfil. Aí vão pro... E os homens serão salvos se o quê? Se forem pastores. Vejam, é evidente, é óbvio que o verbo Só faltou ele falar isso. salvar presente aqui tem um sentido diferente. O que significa salvar aqui? O que significa mulher será salva? Notem, você tem que compreender o significado disso à luz do assunto que está sendo tratado. O assunto aqui diz o seguinte: olha, a mulher, ela sofreu um juízo específico na queda. Ela não pode exercer Em relação ao marido, autoridade em relação ao marido, mas ele vai dizer que é a igreja. autoridade de homem. Ela não... Autoridade sobre o homem, autoridade sobre o marido. Esse homem aí é marido, mas eles, como querem ter razão sobre o não pastorado feminino, eles procuram aquelas versões bem tendenciosas mesmo, porque se você for ver na sua Bíblia aí de casa, aquelas Bíblias antiguinhas, né, sem ser essas versões contemporâneas, versão hoje do século de hoje, versão da linguagem de agora, eles vão lá e escrevem o que quer, né? Então, é marido, né? Vamos ver. pode exercer na igreja uma função de autoridade. Não, Paulo não está falando exercer na igreja, exercer função, não. Paulo foi bem claro e específico sobre o homem, ou seja, sobre o marido. E não é autoridade de homem, não, porque não existe uma autoridade de homem na igreja, não. Existe uma autoridade de Cristo na igreja, porque Cristo é o cabeça, né? E a autoridade está na palavra. Didática, uma mestra, alguém que ensina na igreja. Agora imagina o homem ter autoridade sobre a mulher e de outros homens. Imagina, né? O que ele está dizendo? Ele quer dizer o quê? Que o homem, então, tem autoridade por ele ser homem, por ele ser o cabeça da esposa dele. Imagina. O que dá a entender é que esse homem tem autoridade sobre as outras mulheres na igreja. Tem autoridade sobre a igreja e sobre as outras mulheres. Quando, na verdade, não é, né? O homem não tem autoridade sobre as mulheres, mas sobre a sua mulher. Então, a mulher, ela não tem autoridade sobre o seu marido. Paulo não diz que ela não tem autoridade sobre a igreja ou sobre os homens, como eu já citei Débora. Débora foi usada com autoridade para Baraque. Olha que ousadia, a mulher manda chamar e dizer, vai, porque Deus te mandou ir. E ele fez o quê? Ele disse, não, vou nada, não. Simplesmente, Baraque reconhece a autoridade de Deus sobre alguém, independente se é homem ou se é mulher, ele reconhece. E diga, eu só vou se tu for comigo. Mas ele foi covarde. Não, Baraque não foi covarde, gente. Baraque foi um homem de fé. Ele cria que o Senhor tinha de fato disso, aquilo. Ele cria que de fato ela era uma líder usada por Deus e que o que ela falava era verdade. Então ele, ao dizer que só iria se ela fosse, ele estava dizendo assim, a presença de Deus é contigo e eu vou se a presença de Deus for comigo. Ele creu no que ela falou. Mulheres não tinham costume de ir, por isso ele disse, eu só vou se tu for comigo. Mulheres não tinham costume de ir na frente das batalhas, mulheres não eram, como é que é o nome? General do exército, não era o comandante do exército, só eram homens. E por que então que ele chamou ela para ir? Porque ele cria que Deus era com ela. Ele cria que Deus estava sob a autoridade dela, sobre o governo dela sobre aquele povo. Porque Débora governou, liderou aquele povo. E aí então a sequência é como essa mulher pode se livrar desse efeito, pode ser salva desse efeito da queda. Como ela pode ser resgatada da inutilidade total como mestra? Como ela pode ser... Em nenhum momento a mulher foi inútil para ser mestra por causa da queda. Nenhum momento. Para ser mestra, não. Mas para ser, ter autoridade sobre o marido.
para poder ter o direito de ensinar o marido. Um exemplo, se Eva não tivesse induzido a mulher, não tivesse induzido ao seu esposo a cair, né? Provavelmente ela não teria passado por isso, ela não teria que não ter autoridade sobre o marido, mas eles seriam assim, iguais como casal. Só que ela perde essa autoridade, vamos dizer assim, não, ela perde o direito de ser o cabeça do marido. Não tem nada a ver da igreja, é do marido. Por quê? Porque ela errou, ela o induziu ao erro. Então, em relação ao casal, ela perde essa autoridade. Porque a mulher, ela pode ser uma ótima conselheira. Mas o que a primeira mulher fez ao seu marido, né? Liberta e salva da inutilidade total como alguém que pode ensinar. Então, desde o começo, né, o governo de liderar sobre a terra, né? Foi dada para o homem em relação ao casal. Então, ela não perdeu isso porque ela pecou. Não, na verdade, o governo ali que Paulo fala é sobre em relação ao casal. O fato dela para com ele. Não tem nada a ver liderança de igreja ou liderança espiritual sobre a igreja. Quem que pode exercer autoridade espiritual sobre alguém? Como ela pode se salvar disso? Paulo explica. Como a mulher vai ser salva desse efeito danoso da queda? Simples, tendo filhos. Quer ser pastora? Gere uma Quer ser pastora? Tenha filhos. Só faltou falar isso agora. Congregação. Simples. E você vai ser salva, pastora. Gere uma congregação. Simples. E você vai ser salva desses efeitos da queda. Ali no seu lar, a mulher terá a sua congregação e ela exercerá a autoridade. Ela vai ensinar, ela vai pastorear. Mas não é o homem que tem autoridade no lar? Não é o homem que tem autoridade no lar? E sobre os filhos? Que vocês defendem isso, inclusive, hoje fazer um vídeo, vocês defendem isso, que o homem, a recomendação de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, a recomendação é só para o homem. E aí, agora acaba desfalando. Ele chegou a ficar assim, ó, pensando, ó, quer ser pastora? Gerem filhos, faltou ele falar isso. E agora ele erra mais uma vez. Ó, vou mostrar. Pastora. Gerem filhos. Gere uma congregação. Simples. E você vai ser salva desses efeitos da queda. Ali no seu lar, a mulher terá a sua congregação e ela exercerá a autoridade. Ela vai ensinar, ela vai pastorear, ela vai exercer a sua influência como mestra, como episcopisa, e então ela será salva. Então existe episcopisa. Olha, então existe. Engraçado, eles precisam se combinar. Quando eles, né, dizem que não existe mulher, a liderança ali para mulher, porque não existe. Uns vai dizer que não existe episcopisa. E se existe episcopisa, irmão, o senhor está admitindo que as ordenanças ali são para para quem deseja o episcopado. Então, no sexo masculino é o bispo e no sexo feminino episcopisa. Ou diaconado. No sexo feminino a diaconisa e masculino diáconos, né? Então, irmão, é isso daí, gente. Tá tão bem explicado o que eu falei. Se alguém não entender... Ah, Lisane, mas você é pastora? Não, gente, eu não sou pastora, não. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu gosto de ler a Bíblia. Por mais que eu não tenha tantos versículos, eu creio que ele tem 1000 versículos a mais gravados na mente do que eu. Eu tenho menos do que ele, eu tenho nada.
Mas é uma coisa eu sei, eles estão falando errado, eles estão se auto-explicando o versículo. Então, por que que eu insisto em dizer, em falar sobre o pastorado feminino? Por que que eu insisto? Para que as Déboras continuem exercendo liderança sobre um povo, para que as Déboras continuem exercendo lideranças e que os Baraques continuem reconhecendo essa liderança, essa autoridade de Deus sobre essas mulheres. Por que eu continuo falando sobre o pastorado feminino? Para que as Anas continuem pregando sobre o menino Jesus, proclamando, falando sobre o menino Jesus dentro do templo para muitos. Como está em Lucas 2, versículo 36. Ana tinha acabado de chegar no templo, ela costumava ficar sempre no templo. Ela ficava dia e noite no templo orando, jejuando. E ela tinha acabado de chegar dentro do templo, proclamou, falou sobre o menino Jesus ali. Aí muitos vão dizer, não existe mulher que já pregou, que já falou sobre Jesus dentro do templo. Ana fez isso. Por que eu continuo falando sobre o pastorado feminino? Porque eu ainda quero ver muitas mulheres samaritanas pregando fora do templo e levando muitas almas até Jesus, como aconteceu. Porque eu ainda quero ver muitas profetisas uldas continuando, dando conselhos a muitos líderes. Porque as mulheres perderam o desejo de buscar, o desejo de exercer uma vida espiritual ativa, porque elas se sentem inúteis. Há uns proíbem a gente de pregar, diz que a mulher não pode falar, que é vergonhoso. Só que eles não explicam esse versículo. É vergonhoso a mulher ficar conversando. Ainda mais a mulher que é submissa, porque lá em 1 Coríntios 14, 34, 35, vai estar falando sobre a mulher submissa. A mulher submissa vai ficar de conversa na igreja, fazendo pergunta ao marido dos outros? Não, é feio mesmo, é vergonhoso. Por isso Paulo vai dizer, pergunte seus próprios maridos em casa, se quiser saber mais sobre algum ensino, que elas estavam aprendendo, porque a mulher pode aprender. Mas ela pode aprender em silêncio, só pode falar quando lhes for permitido falar. Tá, pode falar, o quê? O que você quer falar? No sentido de aprender, mas eles fazem um balaio de gato e só lê esse versículo. A mulher não pode falar. Quando, na verdade, Paulo, 1 Coríntios 14, está corrigindo ali o falar de quem atrapalha a interpretação, de quando muitos levantam para falar e faz aquela confusão, porque Deus não é Deus de confusão. Então, não deixe que ninguém te desanime, mulher. Só que também não adianta exercer o pastorado e usar isso de maneira errada. As mulheres, muitas delas parecem mais... olha, eu não queria nem falar isso. Mas as mulheres estão se vestindo com sensualidade. Isso daí não pode mesmo. Porque a Bíblia também ensina que a mulher deve se vestir com decência. A mulher para ser pastora, ela não pode estar marcando seu corpo. Ela tem que dar um bom testemunho. A igreja também é seu marido, o qual ela não pode adverti-lo. Então, as mulheres hoje em dia estão com um batonzão na cara, com a sobrancelha da Nike, cheia de brincos e cordões, destruindo, fazendo laceração no templo do Espírito Santo de Deus, sendo que Êxodo 33 vai proibir, não só a mulher, mas vai proibir todos de usarem aqueles enfeites. Porque se você diz que a Bíblia não proíbe, que você pode usar, você está dizendo que um homem também pode usar, porque a Bíblia não está proibindo o homem de usar. Porque os homens usavam em Êxodo 32. As meninas tinham pince aqui, pince aqui, pince aqui. Jacó mesmo, quando Deus mandou ele se retirar dali, eu acho que está lá em Gênesis 34, versículo 5, ou sei lá. Jacó manda aquele povo tirar as arrecadações que estão nas orelhas, que está nas mãos daquele povo.
Jacó manda aquele povo tirar todos aqueles atavios ali. Então Deus, ele em Êxodo 33, vai dizer: tirem seus atavios para que eu saiba o que é de fazer com vocês, porque senão se eu fosse com vocês, eu ia destruir vocês. Ah, mas foi Deus que deu aqueles atavios? Não, Deus mandou aquele povo pedir objetos de prata e objetos de ouro, para que aquele povo fosse próspero, tivesse o que oferecer também quando fossem pedidos para fazer um templo, como foi pedido, e eles doou muitos objetos. Deus não disse para eles pegar e usar aqueles brincos, não. Deus não mandou. Deus falou: ó, pedem seu vizinho, manda Moisés, esse povo pedir seus vizinhos, suas vizinhas, né? Vasilhas de prata, objetos de ouro, para que eles tenham com que, para que eles, né? Porque Deus havia prometido, né, a Abraão que a sua descendência seria próspera depois, né, de serem escravos, que Deus ia fazer com que aquele que o escravizasse prosperasse, os escravizados. Então, em nenhum momento Deus diz que é para aquele povo usar aquelas bijuterias, não. Ah, mas como é então que aquele povo iria usar os objetos ganhados? Derretendo, como fizeram para derreter lá na doação do templo. Por acaso o templo foi colocado os brincos lá no templo, lá enfeitando? Não, aquele ouro foi derretido. Então, aquela riqueza era para que o povo, né, para que o povo fosse próspero, e não para que o povo se prostituísse em seus corpos com aqueles amuletos, com aqueles brincos, com aquelas coisas. Porque se você disser que a mulher pode usar e não o homem, né, você não deve se escandalizar quando você vê um homem entrar na igreja e furar a orelha. Você não deve se escandalizar, porque em Êxodo 32 os homens, os meninos usavam, todos usavam. Era um povo corrompido. Eles saíram do Egito cheio de carrapicho, um povo corrompido. Por isso que Deus disse: ó, deixa aí, no Monte Horebe. Onde ficava o Monte Horebe? O Monte Horebe ficava no Egito. Então, era para aquele povo sair dali e deixar ali no Egito seus costumes, seus velhos costumes. Mas eles quis levar os costumes para dentro, sabe, da terra prometida. Mas eles morreram ali. Minha garganta agora ficou seca. Opa. Mas eles morreram ali mesmo no deserto, não atravessaram. Aquela geração que saiu do coisa, não atravessaram. Aquela geração rebelde que preferia morrer. Porque estava com saudade. Eu prefiro morrer. Estava com saudade, morreu, pronto. Morreu. Se você prefere morrer do que admitir que Deus não te quer igual ao mundo, você vai morrer mesmo no mundo. Você não vai atravessar para a terra prometida. Porque os ensinamentos, porque tudo que foi dito aos antepassados foi para que nós não cometêssemos os mesmos erros. Serve de espelho para que nós não venhamos cometer os mesmos erros. Agora você quer trazer o Egito para dentro da igreja. Hoje em dia tá assim, os pastores estão nem aí. Ó, estão pagando dinheiro, não estão dando oferta, eles estão nem aí. Fez da igreja um teatro, fez da igreja um shopping, onde todo mundo parece que vai passear, vai desfilar, vai comprar. A igreja virou isso. Entretenimento, fez da igreja um circo de entretenimento. Não prega mais santidade, não prega mais santidade do corpo, da alma e do espírito, não prega mais arrependimento, não. Conta a história da Bíblia e vai levando com a barriga, vai empurrando com a barriga. Não é isso que Deus quer. Aí as mulheres, né, que são as que mais são ativas na igreja, são as que mais carentes, e são as que mais se convertem ao evangelho, começam a pessoas levantarem para martelar, ó. Tipo, vocês não podem pregar, mulheres. Vocês não podem fazer isso ou aquilo, porque vocês são mulheres. Só que Paulo vai dizer que muitos pregavam, ou seja, lá em Filipenses 1,
Vai dizer que muitos pregavam por inveja, outros por porfia, outros por amor. Mas independente, Paulo vai dizer assim, ó, é Paulo que vai dizer? O importante é que a palavra seja pregada. Eu me alegro, independente se ele está pregando por isso ou por aquilo, o importante é que a palavra seja pregada. Ah, mas fulano ali repreendeu o demônio em nome de Jesus. Se foi expulso é porque Deus usou ele. Quem não é por mim é contra mim. Se expulsou no meu nome é porque eu sou com ele. Então, pare de querer limitar a palavra de Deus a um gênero, quando o próprio Deus não limitou. Ah, mas foi só homem escolhido para isso, para ficar do lado de Jesus. Jesus só teve 12. Não, Jesus teve milhares de discípulos. Teve os 12 ali para ficar do lado dele. No Oriente Médio, Jesus ia escolher mulher para ficar do lado dele. Aí Jesus ia mandar de 2 em 2, ia mandar uma mulher e um homem. Aí Jesus ia ficar aquele homem e aquela mulher andando junto ali, sendo que no Oriente Médio as mulheres mal, até os dias de hoje, em alguns lugares no Oriente Médio, as mulheres mal podem conversar na rua com um homem, a não ser que seja marido dela ou parente dela. Era difícil para as mulheres naquele tempo, nem a cabeça elas poderiam andar descobertas, porque os homens, né, a lei em muitos lugares lá, eles não entendem que o véu é o cabelo, eles não compreendem isso. Eles não compreendem que Deus deu o véu da mulher aqui, ó, véu natural, a poder aqui, ó, no véu. Quando você não corta, quando você não pinta, você está cuidando do seu véu, porque você mostra poder, né, o diante dos anjos, se eu não me engano, agora eu esqueci, porque já é outro tema. Então, o homem é feio para que ele tenha o cabelo grande. Mas para a mulher, ela não pode cortar, porque o cabelo foi lhe dado em lugar de véu. Há quem tem esses costumes, né, de achar que o véu é aquele paninho e coloca o véu. As mulheres usavam porque não tinha entendimento. É uma cultura onde, né, houve mão de muita gente que não temia a Deus, é um povo oprimido até os dias de hoje. As mulheres, se ficar sem elas podem tosquiar o cabelo dela lá nesse país, desde que esteja com a cabeça coberta na rua, porque em casa eles não cobrem a cabeça. Mas ai das mulheres, em alguns lugares no Oriente Médio, se encontrar com a cabeça descoberta, mulheres até morreram por causa disso. Ou seja, é uma ignorância de uma cultura, né, que houve várias misturas de culturas ali, né, houve vários povos ali. Ali no Oriente Médio, ali onde tudo isso aconteceu, né, existem países ali transcontinentais que fazem parte, né, da Ásia, que fazem parte da África e também da Europa. Então ali são vários costumes, ou seja, são várias culturas ali, e fazia com que isso, né, se propagasse. Mas eu já acabei, né, tocando em outro assunto, isso é assunto para outra hora. Né? Então é isso daí, não deixem de pregar, não deixem de ler a Bíblia. As mulheres estão perdendo o ânimo, nas orações você não vê mais as mulheres, porque elas aprendem que elas não podem falar na igreja, elas aprendem isso, que elas não têm direito de ensinar na igreja, porque alguém está dizendo que elas não podem ensinar na igreja, sendo que a Bíblia vai dizer que a mulher não pode ensinar é o marido. Porque ela é submissa ao marido, mas ela pode ensinar à igreja. Porque o marido na igreja, ele não é o marido dela na igreja. Ela não está exercendo o papel ali de ensinar o marido, mas de ensinar a igreja. E ele é a igreja. Então, as pessoas ficam colocando na cabeça das mulheres que elas não podem falar. É feia a mulher falar na igreja. É engraçado que elas não pregam, mas conversa, que é esse o falar de que Paulo tanto falou. Conversa pelos cotovelos, fofoca pelos cotovelos. É esse o falar que Paulo falou. Fica perguntando, não sei o que nem na escola dominical, né? Às vezes não é nem permitido a gente falar, a gente fica assim, mas não estava escrito isso? A gente não pergunta? Pergunta. E foi isso que Paulo falou. Os homens estavam ensinando sobre as mulheres ali. Porque muitas pessoas vão dizer também que os homens não podem ensinar sobre as mulheres, não. Tinha que ter uma reunião separada, não. Paulo vai dizer... Perguntem em casa seus próprios maridos, porque ela estava indagando aos mestres ali, aos homens que estavam ali naquela igreja ensinando.
ou ao homem, líder ali daquela igreja. Então isso demonstra que os homens ensinavam as mulheres. Não tinha uma ala separada, não tinha. Quem ensinava, ensinava para a igreja. Ana, quando proclamou dentro do templo, ela proclamou para a igreja. A igreja é composta de homens e mulheres. Quando ela proclamou, falou de Jesus dentro do templo. E quando a mulher samaritana proclamou, ou seja, falou de Jesus fora do templo, ela também proclamou aos homens, a todos que ela via pela frente. Então, é muito mimimi, é muita mentira. Eu creio que o inimigo está nisso. Vamos ter que parar as mulheres, porque elas são ousadas. Os homens trabalham tanto para poder levar o alimento para casa e quase não tem tempo nem para estudar a palavra de Deus, porque eles estão preocupados com o que vai levar para casa, porque hoje em dia, se o homem que é líder, né, for digno de receber, né, porque a Bíblia vai dizer que não amordaça o boi, alguma coisa desse tipo, né, dando direito para que ele, né, coma daquilo que ele está, né, viva da obra. Se ele trabalha para a obra, que ele viva da obra, como Jesus. As mulheres, né, tinha muitas pessoas, não só as mulheres ali, fazendo doação ali para o ministério de Jesus. Então os homens podem sim, os líderes, podem sim viver da obra. Então hoje em dia os homens, eles têm até medo que alguém fale, embora muitos recebam salário, né? Mas eles têm até medo, então eles fazem o quê? Fazem como Paulo fez, para não ser criticado, trabalha fora. Mas aí o homem tem que sustentar, trabalha fora para não escandalizar, né? Para não pesar a igreja, para que Paulo pudesse ter direito de falar, sem o povo dizer, você fala porque você está recebendo. Aí os homens, hoje em dia, né? São poucos os homens que são, ou seja, as mulheres estão pastoreando assim, bem, aquelas que fazem bem o serviço, porque tem muita mulher que fala muita heresia, veste sensualmente, não é digna de ser pastora. Não ensina a santidade do corpo, da alma e do espírito, não dá a doutrina da igreja para elas hoje em dia, para muitas delas, e eles também, hoje em dia, a santidade do corpo já não importa mais, sabe? Então, isso daí é importante em um bom mestre, né? Em um bom líder. Isso é importante. Um ensino de qualidade, doutrina de qualidade, como vai dizer lá em Tito, né? Ensino que convém a sã doutrina. Convém o quê? Pregar sobre as roupinhas da mulher? Pregue. Veste com decência, mulher. A sua roupa está causando lascívia. Homens, cuidado, né? Cuidado pra você não ficar desejando aí a mulher do outro aí, ó. Porque você só de pensar, você já tá pecando. Claro que não só o homem, mas todos. Então hoje em dia não tá tendo mais aquela doutrina. São fardos pesados, é legalismo. É legalismo se vestir com santidade hoje. Isso é legalismo, isso é religiosidade. Não é. Não é. Se você você que diz que a santidade do corpo, da alma e do espírito, né? Dizer, quando você diz que é fardo pesado, Deus não colocou fardo pesado nas costas de ninguém. Desde quando se vestir com santidade é fardo pesado? Desde quando deixar de furar o templo do Espírito Santo de Deus, porque não pertence mais a você, mas é de Deus, porque ele comprou? Desde quando não usar, não furar, não pintar aquilo que não pertence mais a você? Desde quando é fardo pesado? Então você não sabe o que é fardo pesado. Porque fardo pesado é viver no pecado. O fardo de Jesus é leve, porque você não vai mais ser escravo do pecado. Você vai levar a palavra de Deus. E cada um deve tomar sua cruz e ir. Vai ter um pezinho? Vai, porque cada um vai ter a sua cruzinha. E de que reclama um homem a não ser dos seus próprios pecados? A mulher, temos que poupar a mulher. Poupar a mulher de quê? O evangelho é para todos. Todos irão passar pelas mesmas lutas. A Bíblia diz, adverti-vos uns aos outros. Não diz para a mulher advertir o marido, mas diz, adverti-vos uns aos outros. Não deixem
de reunir como igreja, não deixem de congregar. Então, tchau, obrigado, porque o vídeo já ficou grande demais. A gente se empolga. Tchau, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.